A gente mora bem aqui, na esquina da Rua Aurora, no centro de São Paulo. E durante muito tempo a gente passava por aqui sem nem imaginar a quantidade de história que essa rua esconde. Até que a gente começou a pesquisar e descobriu 3 histórias completamente surpreendentes. Uma delas, inclusive, foi onde o Adoniran Barbosa se inspirou para fazer uma das suas músicas mais famosas. A outra envolve um dos maiores escritores do Brasil. E a última e mais sombria de todas tem a ver com o serial killer mais famoso de São Paulo. E aí, ficou curioso? Vamos com a gente então conhecer a Rua Aurora? Um dos maiores escritores brasileiros, Mário de Andrade, nasceu nessa rua lá no número 320. E ele falava muito sobre o cotidiano dessa cidade que já estava se transformando numa metrópole. Não, e assim, você tem noção que ele caminhava aqui, cara, ele andava por essa rua praticamente todos os dias, assim, pesquisando a gente entendeu que ele realmente fazia muito a vida dele aqui. E você tem noção que há 100 anos atrás esse cara, sei lá, podia estar aqui exatamente onde a gente está esperando esse semáforo abrir, assim. É muito louco imaginar isso, né? Ah, enfim, ele podia estar parado esperando um carro, algum trem, cara, não sei. Flanelinha, observando alguém, né? Mas enfim, mas calma, essa rua ela não é pouca coisa não, como a gente disse. E ela ainda vai inspirar uma outra forma de arte, que é a música. Vamos ver. Décadas depois, outro artista eternizaria o centro de São Paulo. Adoniran Barbosa, que é considerado o pai do samba paulista, também escreveu coisas aqui para a Rua Aurora. E as músicas do Adoniran, elas tinham muito essa característica, né, de retratar a vida das pessoas de uma forma muito simples, né? O quanto as pessoas eram simples, a realidade da época, né, onde grande parte das pessoas vinham de fora e moravam em cortiços, e tudo isso aconteceu, ele retratava muito o que acontecia entre as décadas, né, de 40 e 70. E aí, com a revitalização do centro, muitas pessoas perderam, assim, os seus lugares e tal. E aí ele escreveu Saudosa Maloca, que é sobre a destruição do lugar que ele cresceu ali com alguns amigos. E ele assistiu isso, e aí ele descreveu esse samba, que é maravilhoso, que é um poema praticamente. Esse hino. E as pessoas saíram daqui não era por conta própria, não. Na maioria elas eram expulsas justamente por conta dessa revitalização, desse crescimento, enfim, para São Paulo se tornar de fato o que é hoje, né? E os estudos indicam que ele escreveu, ou que isso foi inspirado, dessa esquina aqui, ali daquele prédio. Exatamente. De uma dessas janelas, ele observou como falar, derrubada? Não, como é que é? Era a demolição da maloca de onde ele estava com os amigos dele. Exatamente. Cara, que loucura imaginar isso, né? Mas a Rua Aurora também ficou conhecida por um motivo um pouco mais sombrio, que a gente vai lá agora. Não, e dá pra imaginar que esse pedaço aqui já foi um pedaço muito gourmet de São Paulo? Porque hoje, assim, eu sei que existe uma revitalização mais uma vez. Mais uma vez. Só que tá meio abandonadinho. Não, e é muito mais louco ainda imaginar a contradição, porque ao mesmo tempo que era uma rua muito gourmet, foi uma das ruas que mais se consolidou pela prostituição também, né? Então, assim, olha que loucura, né? Mas assim, né? Tá certo as meninas, né? Porque nessa época vinham os barões, os caras muito ricos aqui, e era daqui que elas iam tirar os melhores proveitos, né? Então... Coincidentemente, tá ficando escuro e nós vamos agora falar da coisa mais sombria. E eu já tô com cagaço porque tem que descer a rua, ela tá ficando... Olha, lá não tem ninguém. Não, mas assim, ó, vocês estão perdendo que vocês deviam estar acompanhando desde ontem. Quando a gente decidiu trazer esse conteúdo aqui pra vocês, porque a gente começou a descobrir as histórias dessa rua aos poucos, tipo assim, indo aqui numa padaria à tarde e tal, não sei o quê, e a gente começou a ficar encantado, né, vamos pesquisar e tal. Aí quando a gente falou, vamos fazer um vídeo sobre isso, porque é muito legal, o que a gente foi fazer ontem à noite? Assistir documentário de serial killer, agora os dois tá com cagaço. E eu vou mostrar pra vocês, a rua tá ficando sem ninguém, olha isso aqui. Ó, você já deu um gancho já falando sobre o que a gente tava vendo. Uma das coisas que nós vimos foi justamente o documentário do Linha Direta Justiça sobre a história desse personagem, dessa pessoa que nós vamos falar pra vocês a seguir agora.
E Eu assim, fui cara, uma criança extremamente aterrorizada por linha direta. E ontem, 11h30 da noite, a gente assistindo Não. pra poder criar esse conteúdo. Então vocês valorizam a gente, que eu tô com cagaço até hoje. Valoriza. Não, e assim, mais um ponto em comum entre a gente. Porque, cara, eu juro, olha, se a minha mãe ver esse vídeo, ela pode testemunhar isso. Eu amava, eu queria ver. A música já me dava Você pavor. amava? Não, eu sempre queria ver as histórias, mas eu sempre fui uma criança muito cagona. Até hoje, tipo, velório, essas paradas, eu sempre tenho medo. Aí começava, eu falava, eu quero assistir. Não, vou assistir. Aí a minha mãe falava o quê pra mim? Se você bater na porta do meu quarto na madrugada, e eu ia bater. Editor, coloca aí a abertura do Linha Direta. Boa noite. O Linha Direta Justiça continua a série jornalística sobre os crimes que marcaram o Brasil. No programa de hoje você vai conhecer a história deste homem, Francisco Costa Rocha. Ele ficou conhecido como Chico Picadinho. Oi, editor. Oi. Beijo, editor. E, inclusive, já se inscreve nesse canal, ativa o sininho, curte, comenta, compartilha, porque não tá sendo fácil criar esse conteúdo. Exatamente. E tá ficando escuro. E não, e se você conhece alguma outra rua também... Não vamos, não. Não vamos. Não, calma, não de terror. Mas se você conhece alguma outra rua que tenha tido uma participação Coisas alegres, tão significativa. felizes. Calma, Ó. só um minutinho, deixa o Samu trabalhar. Obrigado. Obrigado. Se você conhece outra rua que inspirou tanto a história de São Paulo também, marque aqui nos comentários que a gente vai pesquisar e vai lá pra trazer essa história aqui pra vocês, né? Se não for de terror, porque eu já tô com cagaço. Agora nós vamos levar currículo pros Correios também. É por aqui já. Que número que é? Ali, ó, 72. Atrás da van. Ah, indo ali, ó, 72, atrás da van. 7, 8. Meu Deus. Meu Deus. Olha só, o 8º andar é aqui, ó. Onde tá essa luz acesa, ele é o de cima, ó. Bem onde tá o meu dedo aqui, ó. Edifício São Pedro. E foi justamente aqui, em 1966, que aconteceu um dos crimes mais bárbaros do Brasil. Foi aqui que o serial killer Chico Picadinho fez a sua primeira vítima. Lá no 8º andar, ele estrangulou e depois quartejou a austríaca e dançarina que ele conheceu no rolê, veio pra cá e matou. O nome dela era Margaret Suida. Ela tinha 38 anos e esse crime aconteceu no dia 3 de agosto de 1966. É tão surpreendente porque a gente assistiu ontem no Linha Direta a galera fazendo reportagem aqui na frente de como foi que se sucedeu esse crime tão bárbaro, principalmente para a época, e o quanto isso impactou o Brasil, porque o cara simplesmente esquartejou uma dançarina. E assim, são muitas camadas desses casos e muitas curiosidades, né? Primeiro porque eles tratam que ele teve... ele é um psicopata, né? E ele é considerado psicopata. Ele teve uma infância muito traumatizada, de violência, de abuso sexual, de ver a mãe sofrer violência, de ser abandonado pelo pai, de ter sido fruto de um relacionamento extraconjugal, né? extraconjugal, exatamente. E sabe o que é uma coisa interessante? Chico Picadinho era bissexual, mas ele só atacou mulheres. E ele era um bissexual muito bem resolvido, né? Porque, inclusive, uma das falas de uma entrevista que ele mesmo deu para um repórter na época foi que a homossexualidade para ele era só uma forma dele colocar para fora o prazer dele, que independente dele ser passivo ou ativo, Ele só não ia perder a masculinidade, ele só não né? perderia a masculinidade, ele continuaria sendo um homem a partir disso. E ele teve vários casos, né? E aí, a história do Chico Picadinho é que ele primeiro matou essa austríaca, ele foi condenado e ficou preso. Ele teve a liberdade porque ele era um presidiário extremamente, tinha um bom comportamento. Isso. E depois que ele saiu... Uma curiosidade, amor, antes disso. Essa questão do bom comportamento veio muito através de algo que ele sempre foi, assim. Ele sempre foi muito ligado à música, à arte tipo Beethoven, coisas muito intelectuais, assim. E assim, logo depois que ele saiu da cadeia, ele tentou fazer outra vítima, ela conseguiu fugir, mas Exato. logo depois, um mês depois, ele conseguiu matar A segunda vítima e fez a mesma coisa. E sabe né? uma coisa que é muito curiosa? Chico Picadinho hoje é a pessoa presa mais longeva da história do Brasil. Ele já está há 5 décadas no sistema prisional, o que é contra a lei. O sistema judiciário, né, já faz algumas reflexões sobre. Só que o caso dele é que ele não foi apto mais a viver em sociedade. Por isso que ele está numa casa de detenção,
Tipo alguma coisa de Taubaté. psicologia, sabe? Em Taubaté. Ele, inclusive, ele é considerado não só um perigo para a sociedade, mas para ele mesmo, né? E é bizarro, assim. Tem trechos dessa entrevista deles, né? Obviamente feita por um ator, mas com as falas mesmo, assim, eles reproduziram na entrevista. E é assim, ele realmente fala muito bem, ele é um cara de boa aparência, né? Inclusive, eles falam isso, que E ele se formou em direito dentro da ele fez dentro do EAD sistema em prisional. direito, Ele exatamente. pinta, ele faz várias coisas, ele é vivo até hoje, tá, gente? É verdade. Ele tá com 83. Ele não me recordo. 83, se eu não me engano. Vamos atravessar ali, vamos interfonar, vou perguntar pro porteiro se mora alguém hoje Cara, a gente no é oitavo muito sem o que andar. fazer. Não, a Puta, gente tá tem o que ficando fazer, escuro. nós tá sendo jornalistas aqui, ó. Vamos lá. Vamos lá. Gente, pelo amor de Deus. Será que outras pessoas já fizeram isso? Isso Já o povo várias já tá pessoas. puto, já Cara, faz, mas deixa eu. cara, Não, toda hora e alguém assim, ó, faz corta para. Uma das cenas fala que quando ele matou a Margarete, ele esquartejou ela, colocou dentro de sacos plásticos e mala. E aí ele desceu e ele ficou por 2 horas aqui na porta, esperando o amigo dele parar de carro aqui pra pegar ele. E a gente tá aqui na porta, onde o Chico esteve. Eu não vou conseguir dormir hoje. Volta aqui. Vem, vamos perguntar. Ele vai perguntar, ele vai. Ai, não Pera aí. tem. Vou interfonar. Sabe uma coisa que eu reparei? Olha a quantidade de câmera que tem aqui, ó. Uma aqui tem 3, ó. Tudo virado aqui pra porta do edifício. Será que vem muita gente aqui mexer por causa disso da história? Será que muita gente vem aqui? Ô moça, Eu acho que não tem você sabia da porteira. história do Chico Picadinho? Eu acho que não tem porteira, mas eu vou ligar direto no 8. Não tem, não, vambora. Ah, deixa. Eu Quantas queria pessoas tentar. já fizeram isso? Ah, gente, é só mais uma, tô acostumado. Então vai lá. Ai, que medo. Mas vambora. Pera, só mais uma tentativa, eu Não, prometo. Depois, imagina a pessoa vai. Ah, que droga. Gente, ninguém tá atendendo. Gente, a gente só queria saber se mora alguém, se a pessoa sabe. É. Porque assim, eu não sei você, mas eu não teria Cara, coragem de morar. O outro aconteceu aqui, ó. E ele foi ficar por um tempo no apartamento de um amigo da mãe dele, né? Que era aqui na Rio Branco, que é aqui do lado, ó. E aí, quando ele picou o corpo, ele ficou desesperado, né? Porque ele ia ser preso mais uma vez. Ele tentou jogar alguns pedaços pela privada, só que entupiu. E aí ele ficou todo desconcertado. Obviamente não ia dar certo, né, gente? Que bom que não deu que ele foi preso, né? Porque imagina uma pessoa dessa solta. Como ele é um perigo pra sociedade, pra ele mesmo, ele poderia fazer muitos outros crimes, inclusive com ele mesmo. Exato. Não, e aí corta. Depois disso, esse cara do apartamento chegou, viu, né, lá os pedaços que ele deixou tudo dentro do banheiro, chamou a polícia e ele fugiu de novo pela segunda vez pro Rio de Janeiro, que é onde a mãe dele morava. Ele foi pro Rio de Janeiro e ele foi preso lendo justamente a matéria lendo a sobre ele. matéria dele, desse repórter, inclusive, que participou do documentário do Linha Direta. Ele viu na banca, ele comprou e ele foi preso justamente no momento em que ele estava lendo a matéria sobre ele, sobre o segundo assassinato, crime, né, que ele cometeu, o assassinato. É isso. Olha lá aquele negócio. E é engraçado a gente pensar que nessa rua aqui, em poucos metros, nasceram memórias, né? Que viraram textos, músicas e figuraram páginas de polícia, páginas policiais, né? Eu acho que nenhuma rua mostra com tanta ênfase esse contraste paulistano como essa rua. Ah, com certeza. E assim, essas foram histórias que perduram até hoje, né? Cada uma dentro das suas categorias aí. Mas imagina quanta coisa não aconteceu nessa rua que a gente não faz ideia, né? Gente, agora encontramos a Sandra aqui que mora na Aurora. Você conhece a música Saudosa Maloca? Da Adorina Barbosa. Barbosa. Sim, Conhece? Sabia que ela Não foi sei. escrita porque ele morava ali na outra esquina e é sobre essa rua? eu não sabia, mas porque eu sou da Bahia, mas uma pessoa falou que era daqui. Ah, que legal. Uhum. Essa história é muito famosa mesmo. Isso. E aqui tem uma outra história muito famosa que é do Chico Picadinho. Você sabe dessa história? Ele sabe, mais ou menos. É. Que Mas também eu- foi ali pra frente. Pra frente também, mas eu não sabia também não. Tudo aconteceu nessa rua, menina. A gente tá, inclusive, contando isso aqui nesse vídeo para as pessoas, que já inspirou arte, já inspirou música e também já história de terror. História de terror. Mas obrigado, viu, por Imagina. topar responder pra gente. Por isso, se você gostou desse É vídeo, se isso. inscreve no nosso canal, ativa Gente. o sininho, curte, comenta, compartilha. A gente vai ficando por aqui.
com medo que eu tô com cagaço. Mais uma vez, gente, é muito importante a participação de vocês fazendo tudo isso que a gente acabou de falar. Obrigado a quem assistiu até aqui. Beijo, agora deixa eu ir Beijo. embora que eu tô Até o com próximo medo. vídeo. Eu tô com cagaço real.